Bem-vindos catadores, hermanas e hermanos, companheiros de luta, latino-americanos. Olá, catadores e catadoras, companheiros e companheiras de luta de todo o Brasil. Está no ar mais um Caminhar é Resistir e Se Unir é Reciclar, o informativo do MNCR. E reciclando a vida, catadores em mobilização, unidos iremos resistir. Eu sou Fagner Jandrei. E eu sou Jennifer Thaís. Nesta edição, vamos conversar sobre tributação de cooperativas e associações de catadores e catadoras e dos materiais recicláveis. Após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 607/109 sobre possibilidade de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis, mudou o entendimento sobre quais impostos a cadeia produtiva da reciclagem deve pagar. O MNCR e a ANCAT, representados pelo advogado Diogo Santana, defenderam no STF que os materiais recicláveis devem ter isenção de impostos ao longo da cadeia produtiva. Apesar de reconhecer esse direito, o STF também mudou o entendimento sobre o pagamento de PIS e COFINS de intermediários, e isso também afeta o preço dos materiais, até a incidência de impostos para as cooperativas. Para falar sobre esse tema, conversamos com o companheiro Fábio Rodrigues de Limas, que é catador e bacharel em contabilidade. Também falamos com a catadora e militante do MNCR, no Distrito Federal, Aline Souza. E também com a companheira do Instituto Lixo e Cidadania, Rejane Paredes, que é contadora e pós-graduada em Direito Tributário. Confere aí e depois comente o que achou. É um prazer estar aqui para falar de um tema que eu gosto muito e que eu estudo já há muito tempo. Eu trabalho com os catadores mais ou menos desde 2004 e desde lá eu me dedico a estudar esse tema. A organização era pouco, a gente estava começando a se organizar em associações e cooperativas. Na época nem se pensava em emitir nota fiscal, se podia emitir nota fiscal, qual era a atividade. Então, nesses quase 20 anos, foram muitos avanços. Então, agora com as associações e cooperativas emitindo nota fiscal, e aí começam a vir as cobranças, né? Porque nós também precisamos enviar as nossas declarações para o fisco, e cada vez mais elas têm que se profissionalizar e têm que se legalizar, né? Não que eu acho que elas estejam ilegal, eu acho que é o sistema, né, que não foi preparado, não evoluiu junto com o próprio terceiro setor, né, e com essas associações que estão aí garantindo renda, incluindo milhares de catadores, e a gente precisa evoluir essa legislação, né, uma legislação própria para incluir e específica para esses trabalhadores, não só para os catadores, mas de toda a economia solidária. Então é um tema que eu gosto muito, mas que me deixa muito aflita, porque é o tempo inteirinho eu estou aguardando uma fiscalização, né? Aqui no Paraná, acho que como em todo o Brasil, nós temos mais associação do que cooperativa. Não que a associação seja o melhor modelo dos empreendimentos de catadores. Eu acredito que as cooperativas é o modelo ideal, mas nós não optamos pela cooperativa em virtude da tributação. Aqui no estado do Paraná, as associações, a maior parte, elas não recolhem, porque nós enquadramos elas como associações de assistência social. De acordo com o artigo 150 da Constituição Federal, elas são imunes porque elas são de assistência social. O principal objetivo das associações de catadores é a defesa do direito desses trabalhadores, a inclusão social, a geração de trabalho e renda, a dignidade, né? São famílias, a maioria são mulheres. Então, o objetivo principal é a defesa dos direitos sociais.
E o trabalho que eles realizam é um meio para a gente cumprir os nossos objetivos. Então, a gente se enquadra como de assistência social como imune de todos os impostos. Infelizmente, nem todos os órgãos pensam dessa forma. Muitos municípios estão tributando as associações no ISS, o Imposto sobre Serviço. Mesmo elas sendo imunes, eles estão retendo na fonte o ISS. Nós temos um grande problema, né? Como eu já falei anteriormente, nós tínhamos que ter uma legislação específica dos catadores. No caso das cooperativas, nós temos uma ação dentro do estado do Paraná, da Receita Federal, contra uma cooperativa que está tributando toda a prestação de serviço dos últimos 5 anos e toda a comercialização dos últimos 5 anos. O auditor que fiscalizou a associação entende que não é um ato cooperativo, porque na cooperativa o que não é tributado é o ato cooperativo. E ele entende que o ato cooperativo é só o ato realizado entre a cooperativa e o seu cooperado, a entrega do material entre a cooperativa e o cooperado. E que eu não entendo dessa forma, e muitos tributaristas também entendem que ele é mais abrangente. Só que isso não está expresso na nossa legislação. A nossa legislação era de 71. Ela foi feita principalmente para as cooperativas agrícolas e pecuárias. Tanto que o tratamento delas é totalmente diferente das demais. Nós não temos vantagem nenhuma. A própria Constituição diz que nós temos que ter um tratamento benéfico, mas nós não temos esse tratamento benéfico. A imunidade é um direito, né? Ela está dentro do capítulo da Constituição, a limitação do poder de tributar. Então, o Constituinte colocou lá, né, no caso das associações, a imunidade para preservar essas entidades, né, essas instituições que fazem um serviço muito relevante. No Rio Grande do Sul, a gente tem grande parte dos empreendimentos de catadores já são cooperativas, temos poucas associações aqui. E essas cooperativas que a gente tem aqui, elas têm 2 tipos de tributação. A tributação de nota fiscal de comercialização, que são a venda do material que os catadores coletam, triam e vendem, eles não têm a tributação de ICMS, PIS, COFINS, porque eles têm o diferimento também aqui no Rio Grande do Sul. Porém, na prestação de serviço deles, eles têm todas as outras tributações. Tem PIS, tem COFINS, eles estão pagando o imposto de renda e que, por sinal, além disso, eles têm mais o INSS que enquanto cooperativa. É um valor altíssimo que os empreendimentos catadores, enquanto cooperativos, estão pagando 20% de INSS, que lá atrás eles estavam pagando 11% e ficava 9% a cargo dos órgãos públicos quando se tinha um contrato. Então isso acabou saindo fora, os empreendimentos, 9% acabaram passando para os empreendimentos e eles estão arcando hoje com esses custos. Então a gente tem bastante dificuldade sim nessa questão tributárias, porque alguns empreendimentos eles ainda não estão totalmente familiarizados com essas tributações e acaba aí muitas vezes emitindo uma nota fiscal de forma errada, acabam botando ali uma tributação aonde não tem, o que acaba também gerando aí muitas vezes uma multa por parte da Receita Estadual, da Receita Federal, o que acaba também dificultando aí os empreendimentos com alguns valores exorbitantes que chegam aí até R$50 mil. Parte dos nossos empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul são cooperativas e alguns ainda são associações, mas estão migrando também para cooperativas, pelo fato também de que para participar muitas vezes no edital de uma instituição privada, até do próprio governo federal, exige-se também que seja uma cooperativa e tenha no mínimo 2 anos de atividade, né? Aqui em Brasília, desde 2016, as cooperativas passaram a assumir a prestação de serviços remunerados, contratos, né? Contratos de triagem, contratos de coleta seletiva, e isso faz com que a cooperativa passe a ter uma regularização fiscal constante para poder estar se mantendo contratada pelo governo. Então, de lá para cá, as cooperativas elas evoluíram de tal forma que hoje nós temos praticamente 98% das nossas cooperativas da rede que emitem nota fiscal de serviço, que aí paga o ISS, né? Inclusive, é um valor bem considerado em cima do serviço prestado na cooperativa, e a gente também, enquanto redes aqui no Distrito Federal, já protocolamos documentos junto ao governo do Distrito Federal para dar um incentivo ou isentar as cooperativas desse imposto. Também elas emitem nota para o contrato de triagem, elas têm um contrato de triagem e elas têm que emitir nota de venda, né? E aí, como a rede, a Sindicop, faz a comercialização conjunta dos materiais delas, então elas emitem nota para a Sindicop e também para encaminharem nas suas prestações de conta para o SLU. E a Sindicop, por sua vez, emite uma nota de saída desse produto. E aí eu destaco, né, que hoje a Sindicop, se ela comercializar com uma empresa
de lucro real, os materiais das cooperativas, a gente não paga imposto. Por conta da lei do bem, a gente não paga o PIS e COFINS. Inclusive, internamente, a gente tem a incidência do ICM, né? Então, a gente também é isento, tem um incentivo, a gente não paga nada. Agora, se a gente comercializar para fora com cooperativa de lucro real, a gente paga 3,65. E aí, isso, hoje, não tem muito impacto, porque a gente tem esse incentivo. Mas ter que pagar as cooperativas, empresas do setor de reciclagem, e isso aí a gente sabe que isso vai acarretar nos produtos resgatados pelos nossos catadores, que já está no cenário de queda praticamente diariamente. Isso vai recair mais ainda no nosso produto, isso vai prejudicar a renda do catador. Então, hoje o cenário da gente é que nós emitimos nota, tanto de serviço como de venda. Essa é a realidade da gente ter que pagar imposto em cima de material reciclável para trabalhar a questão ambiental e social. Todo material classificado como reciclável, ele não deveria ter nenhum tipo de tributação, porque tem que ser garantido o seu retorno para a cadeia produtiva. E para garantir que esse material ele volte o ciclo, ele cumpra o ciclo, diminuindo aí a extração da matéria virgem, tem que ser dado condições, tanto tributário como outros incentivos, para que ele siga o caminho dele correto e não vá para outros caminhos, que é o aterro sanitário, as vias públicas, que é as nascentes, que ele tem um caminho correto que ele tem que seguir. A Receita Federal, ela não tem entendido que o trabalho do catador é ato cooperado. Se ela entende que não é um ato cooperado, a própria lei das cooperativas, ela diz que o ato não cooperado, ele não pode ser distribuído para o associado e nem pode ser utilizado para pagar a despesa da associação. Ele tem que ir todo para o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica. Essa lei, ela é antes da Constituição. Ela não está adaptada. Se está pagando imposto, é porque não é ato cooperado. Se não é ato cooperado, ele tinha que ir integralmente para o FATS, se você for ao pé da letra. Na verdade, a confusão aí é do que é ato cooperado, porque essa lei, até hoje, ela ainda não foi regulamentada. Então, o ato cooperado, ele não está expresso. E a Receita não tem interesse de que se defina. Existem vários projetos de lei ampliando esse ato cooperado, né? O próprio Conselho Federal de Contabilidade, ele diz que o ato cooperado é a relação da cooperativa com o associado e também as relações com o terceiro para atendimento dos objetivos sociais. Essa comercialização e essa prestação de serviço, no meu entendimento, é um ato cooperativo, não deveria ser tributado. Com isso, você está matando a cooperativa, porque você está tirando dela recursos que está sendo aplicado em atividades que são, inclusive, obrigações do Estado, né? Que a inclusão social é a geração de trabalho e renda para essas pessoas. Isso tinha que ser estimulado. Além de tudo, ainda nós temos a defesa do meio ambiente que os catadores estão fazendo. Também é um direito fundamental ao meio ambiente saudável para essas e para futuras gerações. Para defender esse ato cooperado, eu acho que ele não deveria ser tributado de forma alguma. A gente tem que colher os impostos para ficar regular, para ter todas as certidões, mas eu acho que um caminho a gente tem que lutar, porque são direitos, né? Está na Constituição Federal, é um direito. O serviço que uma cooperativa faz é um serviço que não é barato, né? E aí, vários serviços que são executados pela cooperativa, se os COP não tiver uma gestão boa, uma boa assistência à cooperativa, até se torna um pouco inviável a operação de muitas cooperativas, quando não tem contrato, quando não faz coleta seletiva, essas coisas. Então, essa questão de tributar as cooperativas deveria ter uma legislação diferenciada. Se já está previsto na 5764, já deveria ser reconhecido pelos órgãos responsáveis pela essa questão tributária. Como não é reconhecido, a gente acaba tendo que se submeter a essas outras leis que implicam nas tributações com as cooperativas. E aí, no caso, se quer que o resíduo ele cumpra com o seu destino, que ele siga na cadeia, desde o processo de fabricação até o processo de devolução para a indústria, essa cadeia ela tem que ser reconhecida na parte tributária. Nós estamos passando aí por uma reforma tributária e que ela deveria, principalmente, ver essa questão dos materiais recicláveis, ver as entidades que no caso, nós, catadores, nossas cooperativas, que fazem esse trabalho na ponta e garante que milhões de embalagens sejam retornadas para a cadeia produtiva e não vá para outro destino, contaminando aí o meio ambiente, gerando problemas para a população como um todo. Então, ter um olhar diferenciado para esse serviço por nossas cooperativas deveria ser o mínimo que o Estado deveria ter, esse olhar para nós catadores. Quantos pais e mães de famílias, eles sobrevivem enquanto cooperativa, enquanto associação, através desse trabalho? É um processo.
de organização que a gente chega até no ponto que a gente está hoje. Contratado, está emitindo nota, tudo bonitinho. Mas até o processo inicial, como que a gente convence um catador avulso a ingressar numa cooperativa se quando ele entra, ele já entra pagando para trabalhar? Então, o sistema como um todo, ele não trabalha para o processo de regularização dessas atividades. Ele trabalha para inviabilizar esse trabalho. Com base no tema aqui da decisão do STF, quando a gente participou lá com os amigos da corte e tentando trazer essa questão para que lá as indústrias, né, absorvam mais produtos já recuperados por nós aqui e não da matéria virgem, isso é uma forma também de valorizar esse trabalho feito por um elo na cadeia. Então, eu acho que essa questão tributária ela tem que ser bem vista, porque tem que pagar imposto, beleza, mas quem paga imposto nesse país hoje? Porque, no nosso caso, quem vai pagar o imposto nessa cadeia aí vai acabar sendo quem? Nós, catadores, porque as empresas vão pegar e o crédito vai cair dentro dos produtos recicláveis e o catador acha porque o preço está baixo. Não, o preço não está baixo, mas na indústria o preço está alto. Só que, quando vai descendo na cadeia o efeito cascata, todo imposto, todos os custos que tem naquele produto de retornar na cadeia lá em cima, ele está incorporado no produto. E aí você acha que o preço está baixo, ou seja, está buscando a inviabilidade da devolução desse produto para a cadeia. Eu acho que imposto é importante, a gente precisa estar regular no processo, mas tem que ter justiça nos processos, nas atividades econômicas desenvolvidas pelos setores. E no caso nosso, das cooperativas de catadores, eu não acho justo jogar toda a carga tributária em cima dos catadores, se os catadores sobrevivem da vida do material. Eles não trabalham com lucratividade, né? Então, era isso que eu acho que é importante colocar aqui e contribuir. O olhar que a gente tem enquanto catador, enquanto movimento, a gente também discorda nessa questão da tributação, porque a gente tem um grande problema que associações e cooperativas, elas não são empresas, elas não trabalham para obter lucro dentro dos empreendimentos. Elas trabalham para ter uma divisão de sobras, para ter uma partilha entre os catadores, e isso nos traz uma grande preocupação, porque os empreendimentos eles já têm uma alta carga tributária, que a grande maioria dos empreendimentos Brasil afora, para tirar um licenciamento, eles já pagam lá 3 mil e poucos reais, para obter um alvará de localização, pagam mais 1.000 e poucos reais, para obter um PPCI, hoje também eles têm que ter PPPRA, PCMCO dentro dos empreendimentos, já pagam toda uma tributação, uma nota de prestação de serviço. Então a gente tem essa grande preocupação com os empreendimentos catadores, porque sim, as cooperativas vão acabar pagando esses impostos todos, conforme a decisão do STF, até porque os empreendimentos catadores eles são obrigados a emitir nota fiscal. Só que quem compra lá, que é o atravessador, que é a grande indústria, muitas vezes o atravessador, quando ele compra o material do catador, o catador está mandando uma nota. Só que quando ele vende para a indústria, muitas vezes ele não manda a nota. Ou seja, ele também quando compra de outras pessoas, de outros catadores, de outros atravessadores, essas pessoas estão vendendo para ele sem mandar uma nota junto. Então, quando ele está vendendo lá na indústria, ele está ganhando em cima disso, porque ele vai se beneficiar, né? A empresa vai se beneficiar, a indústria vai se beneficiar do PIS e COFINS, enquanto os catadores acham que tá legal, tá maravilha, não. O preço pro atravessador, ele pode estar valendo lá R$ 2,80 na cooperativa ou o PET, ou o comprador está pagando. Só que lá na indústria, o PET está valendo R$ 7 ou R$ 8. Quem está se beneficiando em cima disso? A indústria, não é o catador. O PIS e o COFINS, ou a cooperativa vai ter que pagar, vai continuar ganhando um papel misto a 10 centavos o quilo, o atravessador vai continuar pagando 50 centavos um quilo de papel branco, o atravessador vai continuar pagando R$ 2,80 quilo do PET, enquanto ele vendendo para a indústria, ele vai estar ganhando R$ 5, R$ 6 reais o quilo. Ou seja, ele está tirando em cima mais de 100% do lucro, enquanto os empreendimentos vão continuar com aquele valor que sempre teve ali. Porque não é porque vai ter o PIS e o COFINS ali que os empreendimentos catadores vão se beneficiar. Não vai ser repassado para os empreendimentos isso. Então, quem vai acabar pagando toda essa tributação? Os empreendimentos, porque eles já têm um alto custo dentro das cooperativas, que são insumos para poder fazer os fardos, energia elétrica, telefone, tem insumos de material de escritório, EPIs, uniformes, combustível, por mais que muitas vezes tenham um contrato, mas os contratos com os municípios muitas vezes não são suficientes para cobrir um custo de uma coleta seletiva, e ainda mais tendo que pagar agora PIS e COFINS, ele vai se transformar em um caos dentro dos empreendimentos e a gente vai ver muitos problemas, né? Muitos empreendimentos sendo multados, muitos empreendimentos sonegando nota fiscal aí devido a essa decisão do STF.
no Brasil, nós temos os impostos indiretos, entre eles os que afetam a cooperativa, ICMS, o ISS e o IPI. Eles são classificados como impostos regulatórios. Eles têm caráter extrafiscal. Eles podem estimular ou desestimular uma certa atividade. O que me leva a crer que a intenção é desestimular, porque nós não temos, para os catadores, nenhum benefício, a não ser o diferimento que alguns estados têm do ICMS, nós aqui não temos. E também quer dizer que existem duas formas da gente mudar uma legislação. Ou mudando a lei, ou a gente entrando com uma ação e essa ação sendo discutida, levando até o Supremo e que possa beneficiar a gente e alterar essa legislação que vem uma decisão do Supremo que alguém defina. Não, a prestação de serviço dos catadores e a comercialização do material é ato cooperativo, não é tributado. Nós precisamos dessa decisão do Supremo, ou então uma mudança na lei. A forma disso é a gente discutir isso judicialmente. Por isso nós estamos com uma ação aqui discutindo, que é que a gente quer justamente chegar nessa decisão e que ela seja favorável. A tributação, ela desestimula, eu acho que ela compromete os objetivos da própria cooperativa, da associação, e ela é totalmente injusta pelo trabalho que essas pessoas estão desenvolvendo. Além de preservar o planeta para as atuais e para as futuras gerações, eles são responsáveis por 90% de tudo que é reciclado no Brasil. Eu acho que todos nós temos uma dívida, né, com os catadores, e uma forma de reconhecer isso, e a obrigação do poder público incluir da educação, saúde, trabalho para essas pessoas. São esses empreendimentos que estão fazendo isso. Então, eles têm que ter um benefício. A gente tem que pensar na evolução das leis também. A lei da cooperativa ela é muito antiga. Então, nós temos que pensar num regime próprio para essas pessoas que precisam do apoio do poder público e que exercem uma atividade de tamanha importância, né, de utilidade pública, né, de inclusão social, geração de trabalho e renda, preservação do meio ambiente. O impacto que a gente vai ter dentro dos empreendimentos de catadores, associações e cooperativas, a gente vai ter um alto índice de empreendimentos sonegando a nota fiscal, passarão a não mais emitir a nota fiscal de venda. Com a diminuição da renda dos catadores, os empreendimentos com os impostos vão acabar ficando negativados, porque eles não vão ter dinheiro para pagar uma guia de PIS e COFINS. Hoje o PIS e COFINS está em torno de 3,65%, de uma nota de 30 mil reais em que o empreendimento vende, ele tem que pagar 3.600 e poucos reais de PIS e COFINS. Então os empreendimentos vão acabar não tendo mais nota fiscal, porque em alguns casos, R$ 3.600 são a partilha de 2, 3 catadores em alguns empreendimentos. Então a gente vai ter um grande problema de falta de emissão de notas dos empreendimentos, a sonegação de impostos dos empreendimentos vão acabar não pagando essas guias, que é a inadimplência no recolhimento, e a gente sabe que tendo que pagar o PIS e COFINS, eles não terão esse repasse desse valor no aumento dos seus materiais. Vai ter essa dificuldade para os empreendimentos, sem contar o alto valor de contribuição de INSS aí que os empreendimentos já pagam. Quem vai pagar essa conta é a gente. A Associação Nacional dos Catadores ANCAD, a gente também está com nossos advogados estudando e analisando todas as possibilidades de impacto da decisão, mas eu também quero destacar que a decisão ela não foi totalmente, integralmente prejudicial ao nosso setor das cooperativas e associações de catadores. A inconstitucionalidade do artigo 47, ela não nos fere, né? Ela é benéfica para todo o setor, inclusive. Trazer um equilíbrio aí para a valorização de insumos da matéria reciclável, isso é importante para todo mundo. Ora, o artigo 48, como o crédito não desce, quem vai pagar essa conta aí, com certeza vai ser a gente, vai ser os catadores. E aí não há justiça nisso. Os catadores, eles utilizaram esse instrumento jurídico, cooperativa e associações para regulamentar suas atividades econômicas no Brasil, porque é a única forma que tem de regularizar o processo do trabalho dos catadores no Brasil. O nosso sonho aqui da Sandcoop, que é uma cooperativa de segundo grau, é vender direto para a indústria. Mandar direto para a indústria, que é o que eu acho que toda cooperativa de grande porte, as redes, tem que fazer no país. A gente pode estar negociando esse crédito. A gente está vendendo nossos produtos para intermediário e que a gente vai ter que pagar a conta por esse processo da descida, da não descida de crédito. Porque isso é fato e não é justo.
Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade para falar da decisão. O nosso querido Diogo Santana, que partiu numa tragédia, e ele foi o nosso representante, como amigo da corte, levando essa preocupação do Supremo, a participação dele foi fantástica. Acontece que a decisão lá cabe aos ministros. E aí essa questão de inconstitucionalizar o artigo seguinte, né, eu acredito que isso não partiu da gente, de catadores, o Diogo estava por nós. O que a gente precisa valorizar nessa decisão é a questão da indústria absorver mais material reciclável do que extrair matéria virgem, isso é o principal. E agora, com relação a essa questão de a gente passar a ter que pagar imposto e ainda ter que ressarcir nos últimos 5 anos, fechar as portas de muitas cooperativas ou fomentar a parte informal e irregular do processo, que é uma coisa que a gente não quer, a gente não tem que andar para trás, tem que seguir, evoluir, andar para frente, regular e mostrar a competência, a qualidade do serviço que nós prestamos para a sociedade. Nosso serviço ele é de qualidade, nós temos aí a população que aceita quando o serviço é feito por nós, na coleta seletiva, no processo de tratamento. Então, por que o Estado não reconhecer, já que a sociedade reconhece, e incentivar e valorizar esse serviço feito por nós? Para quem não sabe, essa lei 11.196/05, ela tinha 2 artigos, o 47 e o 48. O 47 dizia que as empresas do lucro real, que são as grandes empresas, as indústrias que compram dos atravessadores, já dos grandes aparistas, né? Quando elas compravam esse material reciclável, elas não podiam se creditar do PIS e do COFINS. Isso dá 9,25, acho que é 7,6 o COFINS e 1,65 o PIS. Porque quando elas compram o material, a matéria-prima, elas podiam abater, então elas tinham esse crédito. Quando elas iam pagar o PIS, calculavam lá que era 600 o PIS, elas tinham o crédito lá de 400, pagavam só a diferença. No caso da compra de materiais recicláveis, elas não podiam se creditar disso. Isso é muito ruim, porque isso desestimula as indústrias a comprar material reciclável. As indústrias têm que ser cada vez mais estimuladas, ela tem que ter direito a esse crédito, e isso faz com que ela compre mais material reciclável, o que deve ser feito, que é incentivar a economia circular. Ao mesmo tempo, o artigo 48, ele dizia assim, quem vendesse material reciclável para as indústrias do lucro real teriam a suspensão do PIS e do COFINS, não precisariam pagar o PIS e o COFINS. Isso ela suspendeu. Então, a partir de agora, então, o que aconteceu? Ela considerou inconstitucional. As empresas do lucro real vão poder se creditar desse 9,25% do PIS e do COFINS, que é muito bom, mas quem vende para as cooperativas e para essas indústrias vão ter que pagar o PIS e o COFINS, não vão ter mais essa suspensão. Como que isso reflete nos catadores? Porque normalmente quem vende para a indústria são os grandes aparistas. E ele vai comprando do catador e ele vai pagar esse 3,65 que ele não pagava antes. E você acha que ele não vai repassar isso pro catador, pro produto? Então é óbvio que vai passar para a associação o 3,65. Vai subir o material. E porque a indústria, você acha que ela vai abater esse 3,65, já que ela está agora tendo crédito de 9,25, também não vai abater, porque ela já ficou anos e anos perdendo de se creditar do PIS e do COFINS do 9,25. Então, o que a gente quer? Na verdade, tinha que ampliar essa suspensão, não só para as empresas do lucro real. Então, a venda suspensa do PIS e do COFINS deveria ser para a empresa dos simples, para as empresas do MEI, que são as que mais compram das associações e cooperativas de catadores, principalmente nos municípios pequenos, que não tem grandes atravessadores. Aqui em Curitiba, a maioria vende para do lucro presumido, que também não tinha suspensão do PIS e do COFINS. Mas a empresa que comprava da associação tinha suspensão quando vendia para a indústria. Ela não tem mais e ela vai transferir esse preço para as associações e cooperativas de catadores. Mas o direito foi tirado, pensando se a intenção não é de estimular essa organização mesmo, que ela continue assim dessa forma, entendeu? Informal, para que não concorra com as grandes empresas. O catador, ele tem a posse de todo o material reciclável. Ele podia transformar e vender isso direto para a indústria se tivessem políticas públicas que promovesse, que ajudasse, ele podia chegar direto. E ele sabe já que ele pode chegar e nós sabemos como chegar, mas faltam investimentos. Que hoje a contabilidade é toda digital. Até dia 30 que nós estamos mandando a ECD, que é a Escrituração Contábil Digital. Hoje, e até setembro, nós vamos mandar a ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal. Então, sempre quando eu mando, eu fico apavorado, porque a Receita pode dizer, opa, tem que tributar, sabe que hoje está tudo vinculado. Ela tem o valor, ela sabe o quanto você emitiu de nota,
ela pode dizer que isso é tributado ou não, ela pode vir a cobrar. E isso exige também muito das associações, muita organização das associações e das cooperativas, porque os contadores precisam de toda a documentação cada vez mais em ordem, porque a fiscalização, os controles são muito maiores, né? Tudo isso foram muitas lutas e a gente não tem que pensar em retroceder. É como eu falei, a gente está falando aqui em tributação, quando que a gente ia pensar, alguns anos atrás, que a gente ia estar discutindo isso, nota fiscal, todo mundo emitindo nota fiscal eletrônica, a maioria das associações e cooperativas, e a transparência é um requisito importantíssimo, e a nota fiscal, esses documentos, eles trazem transparência. A autogestão, ela depende da transparência. A autogestão, a confiança dos associados do cooperado, ela depende da transparência. Isso só é feita por meio da emissão da nota fiscal. E também, se você não emite nota fiscal, na realidade, com o fisco, você vai estar totalmente legal, né? Por mais que você não concorde, a gente tem que brigar pelas vias legais, né? Brigar, né, por meio de políticos, tentar alterar essa legislação ou entrar com uma ação. A gente tem que alterar sim, para que tenha expresso como tem para as cooperativas agrícolas. Elas não chegaram, elas não têm todos os benefícios à toa, elas devem ter lutado muito, né? Lá está expresso que eles não pagam imposto, e porque isso também não pode ser para os catadores, entendeu? Então a gente tem que lutar para isso, para que não tenha tributação, né? Mas não retroceder jamais. Desde os tempos de Cepé, a resistência nos arrima. É a faculdade que nos ensina donde brota o manifesto, forma rude de protesto que sustenta o catador. Pois é na marcha, seu doutor, que o pobre pega nome, e ninguém vence ou consome um índio que é peleador. Em cada palmo de chão vai se erguer um punho forte, desdobrando a própria morte com a certeza da vitória, construindo a trajetória, negro, índio e analfabeto. E se até debaixo do concreto ainda nasce o quebra-pedra, aqui ninguém se entrega com a alca, polícia ou decreto. Este foi o nosso programa de áudio. Caminhar é resistir e se unir é reciclar. Produzido pelo setor de comunicação do MNCR, com apoio do projeto Fortalecendo o MNCR da UIGO, Mulheres no Emprego Informal, globalizando e organizando. E você também pode fazer parte da nossa rede de comunicação, passando o nosso informativo para outras pessoas. Compartilhe nos grupos de WhatsApp e ajude a fortalecer nossa luta. Lutar! Criar! Reciclagem popular! Não, essa aí nunca vai dar, né, meu?